Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre O Estrangeiro, esse livro que eu li ele em fevereiro deste ano, mas estou vindo somente agora, em abril, falar com vocês sobre ele. E por que disso? Simplesmente esse livro não sai da minha cabeça. E uma das etapas do processo de leitura, do meu processo de leitura pelo menos, é vir aqui falar sobre os livros com vocês. Então parece que fecha um ciclo completo quando eu faço isso. Senti então que eu estava precisando desse espaço para falar sobre esse livro, sobre tudo aquilo que ele me remeteu, sobre tudo aquilo que eu pensei. Até porque eu tenho aqui páginas e páginas de anotações sobre esse livro, porque ele realmente mexeu bastante comigo. Para começo de conversa, eu li esse livro pelo Kindle, mas já adianto que eu não vejo a hora de adquirir a minha edição porque eu quero fazer uma releitura desse livro. Esse livro merece releituras porque eu acho que ele tem muitas camadas e que eu com certeza consegui pegar muito poucas. Esse livro tem um dos começos que eu considero mais intrigantes. O livro começa assim, logo no primeiro parágrafo. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Então a gente já tem contato com esse personagem que vai narrar a sua história e que ele recebe a notícia de que sua mãe morreu e ele não esboça nenhum tipo de reação. Ele recebe também um telegrama totalmente seco. Ele não sabe nem dizer quando que a mãe dele morreu. E aqui a gente entra numa seara de entender a personalidade, a mente desse personagem principal, que pra mim é uma das melhores coisas que eu já li na literatura. A forma com que ele lida com a morte da mãe dele é de muita impessoalidade, Ele vai até o asilo, ele chega no asilo, ele não sabe como se portar, como se posicionar, com quem falar. Oferecem para que ele vá ver o corpo da mãe dele, ele não quer ver, e ele não quer ver não no sentido daquele assim, não quero ver minha mãe morta. Não, ele não quer ver por um sentimento de impessoalidade, de desconexão com aquilo que está acontecendo. E aqui eu quero dar um foco para a banalidade com que a morte é levada em conta nesse livro. E não somente sobre o personagem principal que tem essa apatia em relação às relações, mas até mesmo em relação ao dono lá, o gerente, não sei como falar, do asilo, que fala o seguinte: cada vez que um pensionista morre, os outros ficam nervosos durante 2 ou 3 dias, o que torna o serviço difícil. Então, assim, ele tá muito mais preocupado com o trabalho dele, que vai ficar difícil, mas que dali 2 ou 3 dias vai passar, do que pela morte e como que aquelas outras pessoas vão estar experienciando a morte de um ente querido. E ele vai fazer, então, depois do enterro da mãe dele, ele vai fazer as coisas normalmente. Tem uma personagem que aparece aqui muito pontualmente, que é uma enfermeira, que era que estava cuidando da sua mãe, que a preparou ali para o enterro, que ele fala no livro que ela tem cancro. Quando você vai pesquisar o cancro no dicionário, ele tem a definição de agente de destruição lenta e silenciosa. Então, para mim, uma das interpretações que eu tenho da morte dessa mãe dele e o confronto que ele precisa ter em relação a isso, e ele não conseguindo lidar, não conseguindo, ter uma resposta emotiva boa o suficiente para lidar com aquilo, ou vivenciar o luto, porque ele não vivencia, parece que não há luto para ser vivenciado. E não é também aquelas pessoas que, quero que meus pais morram. Não, ele não sente nem ódio, nem rancor, nem amor, nem desafeto, nada. Ele não sente nada, absolutamente. Então, para mim, a morte da mãe dele vai ser, em algum nível, um efeito desencadeador para outras coisas que vão acontecer na história. Não em termos de narrativa, mas em efeitos de trauma e de input para outras coisas em nível psicológico que vão acontecer com ele ao longo do livro. O que acontece é que ele volta para casa e continua lidando, com a vida como se nada tivesse acontecido. Ele pediu 2 dias de licença por conta do falecimento da mãe, que é mais do que justo, para pessoas que perdem um ente familiar aí de primeiro grau. Só que ele pede isso, aconteceu o falecimento na sexta, ele pede 2 dias que ia acabar na segunda, então mostra também como ele tá alheio ao mundo, e não é assim, ele ficou muito traumatizado com o falecimento da mãe, ele não soube lidar emocionalmente. Não, ele parece uma pessoa embotada emocionalmente, e isso aparece nesses tipos de situações ao longo do livro. Tem algumas situações meio estranhas que acontecem, por exemplo, ele volta do enterro e o que ele vai? Ele vai à praia, ele tá nadando, encontra uma mulher que vai vir a ser namorada dele ao longo do livro,
e leva ela para casa, leva ela para cama como se nada tivesse acontecido. E depois eles passarem ali a noite juntos, ela pergunta o que ele tem, ele fala, minha mãe morreu hoje. E a gente vai percebendo o choque através do olhar de outras pessoas, já que ele não esboça essas reações, a gente percebe esse desconforto de outras pessoas lidando com ele. Tem uma outra situação de um vizinho que espanca a namorada fisicamente, e que depois pede para que ele escreva, né, pro cara uma carta de próprio punho pra namorada, né, para que ela viesse até lá e ele se desculpasse, e ele faz isso. Então ele se enfia em umas roubadas, se enfia em umas situações sem nenhuma necessidade, sendo que ele não deve nada para ninguém. E me parece que ele é um personagem também que é muito fácil você fazer algum tipo de alienação, de influência em relação a ele. E eu acho que o curioso é que não é só como a morte é visto como banal. Temos também essa cena de agressão do cara agredindo a namorada dele, e a gente vê que as pessoas não reagem também pra parar, pra, enfim, né, pra fazer com que aquilo dali cessasse. Então não é só a banalidade da morte, é também da agressividade, e tem um embotamento de como as pessoas não reagem a situações ali extremas. Ele continua com a namorada dele durante um tempo, ela começa a pressionar ele pro casamento, e ele fala que ele casa com ela mesmo que ele não a ame, ele fala isso abertamente pra ela, e que mais que ele comenta também daí no pensamento mais interno, de que ele casaria com qualquer pessoa, independente com quem fosse. Então ele também não tem uma conexão emocional com essa personagem que vem ser a namorada dele. E daí, gente, tem uma situação aqui que ele, a namorada dele e aquele cara que espancou a namorada, né? Eles vão pra praia um dia na casa de uma terceira pessoa, passar ali o dia num churrasco. Você lembra aquele cara que espancou a namorada? Então, quando eles saíram, eles viram umas pessoas ali meio mal encaradas, olhando para esse cara que dava a entender que eram, né, conhecidos ou parentes da moça que foi espancada, e parece que essas pessoas seguem eles até a praia. O cara, então, eles vão passear uma hora, né, na praia, na areia. Esse cara tá armado e o nosso personagem principal ali está somente acompanhando ele. Eles voltam para casa, né, e fazem de conta que nada aconteceu, estavam jogando, fazendo não sei o que lá, e o nosso personagem decide caminhar sozinho na praia, só que naquele retorno, o amigo dele tinha deixado a arma dele com ele. E daí tem uma passagem que fala o seguinte: o queimar do sol ganhava minhas faces e senti gotas de suor se acumularem nas minhas sobrancelhas. Era o mesmo sol do dia em que enterrava a mamãe. E o que acontece? Ele atira 4 ou 5 vezes no cara que estava ali, a princípio parecia que estava ameaçando o amigo dele. E assim, do absoluto nada. Não é do absoluto nada, tá? Pra mim, como eu comentei anteriormente, e como ele também faz menção aqui, é um efeito desencadeador desde a morte da mãe dele, e que ele provavelmente não conseguiu processar o luto de forma saudável, como outras pessoas normalmente fariam. Ele é preso, e aqui a gente começa uma nova etapa do livro com ele aprisionado e ele lidando, né, com esse fato de estar preso e com a sua sentença que vai ser comunicada mais pra frente. E esse livro, ele tem umas passagens muito bonitas, apesar delas serem muito cruas, muito cruéis, enfim, qual sentido vocês quiserem dar pra ela, né? Ele fala o seguinte: compreendi que destruirá o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes ainda num corpo inerte em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. Era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. E uma curiosidade que a gente pode ter aqui é que tanto a enfermeira que estava preparando a mãe dele para o velório, quanto o cara que ele acaba tirando, ele descreve como árabes. Então me parece que tem uma conexão no nível mnemônico entre essa enfermeira, que tinha cancro, então que era um agente destruidor, com esse cara que ele vai atirar na praia e que vem a ser o agente destruidor de sua própria vida. Então um destrói a mãe e outro destrói o filho. Então assim, não sei se estou viajando demais, mas é esse tipo de conexão que a minha cabeça faz. E aqui a gente vai entrar então no julgamento dele, em todo esse processo de investigação. Os investigadores ficam sabendo da sua insensibilidade durante o falecimento da sua mãe,
E aqui a gente vai entrar em uma das coisas que eu achei mais sensacional do livro, de como é julgado não o crime, mas a pessoa, e talvez eu esteja sendo assim completamente leiga, porque eu não conheço de advocacia, não conheço de julgamentos, não conheço de nada disso, mas não é julgado o crime em si, e o crime que a gente fala da morte do cara que ele atirou 4, 5 vezes, mas sim dele não ter reagido em relação à morte da mãe dele. E aqui eu posso fazer um mega parênteses do tamanho do universo, de que como a gente como sociedade define como as pessoas devem reagir em determinadas situações. Eu digo isso como uma pessoa autista que nem sempre vai ter as reações que são esperadas, as reações de afeto, as reações de risada, as reações de susto, todas as outras reações possíveis e que passa, né, em alguns momentos como uma pessoa que é psicopata, sociopata, ou uma pessoa chorona demais, uma pessoa emotiva demais, porque pode ir para os dois extremos, e não somente um transtorno de desenvolvimento como o autismo, chega ao ponto do juiz perguntar se ele acredita em Deus. É nesse ponto que a gente chega, e a forma com que eles lidam, eles chegam a chamá-lo de anticristo por conta da forma com que ele lida e responde às perguntas. E tem o processo de detenção dele que também é interessante, que ele fala que no início da minha detenção, no entanto, o mais difícil é que tinha pensamentos de homem livre. E daí, vamos retomar o nome do livro, é O Estrangeiro. O estrangeiro é aquela pessoa que não se sente em casa, que ele não tem pátria, que ele não está inserido numa sociedade, que está ali fora do seu eixo original. E aqui a gente pode até fazer uma relação com a mãe dele, que ele não está mais próximo da mãe dele, e por conta disso ele é um estrangeiro, porque sua terra natal poderia ser também considerada sua mãe. Mas isso sou eu divagando no meio da resenha. O que eu queria dizer é que como ele é um estrangeiro, né, ele não se vê parte de tudo aquilo que está acontecendo à volta dele, ele é um estrangeiro da sociedade, o fato dele estar preso, ele ser um detento e ainda se considerar um homem livre, é que se você é um estrangeiro, de certa forma você está livre em qualquer lugar. Não livre de liberdade, mas está livre de que não tem nada te segurando naquelas situações, naqueles novos meios em que você está inserido. Ele fala também sobre o julgamento dele, que ele sente que ele está sobrando no próprio julgamento e que ele quis chorar não pelo crime que ele tinha cometido ou pela sentença que eles iam dar para ele, mas pelo fato dele ser tão odiado por tantas pessoas. Tem uma das coisas que é dito no julgamento é que um estranho pode oferecer um café, mas que um filho devia recusá-lo diante do corpo daquela que o dera à luz. Então que ele poderia aceitar um café e ele aceita um café, mas socialmente é esperado que ele recuse. E eu fico pensando, quantas pessoas estariam na mesma situação e aceitariam um copo de café? Então é muito interessante que quando eles pegam uma situação e julgam aquilo como verdade, e todas as outras ações dele vão corroborando esse ponto de vista levantado nesse julgamento. Sobre o que eu comentei, né, que eles estavam julgando ele, não o crime, ele fala o seguinte: durante as falas do promotor e do meu advogado, posso dizer que se falou muito de mim e talvez até mais de mim do que do meu crime, que é basicamente o que eu comentei aqui e que é bem chocante e é julgado, como eu comentei, muito mais o fato de ele não ter chorado no velório da mãe dele do que ele ter matado um homem. E por fim, ele é condenado à guilhotina. Sim, ele morre na guilhotina. E eu fiquei bem chocada nesse final do livro, assim, ele mexeu muito comigo, porque eu entendi em muitos momentos o que estava acontecendo na mente dele e eu via como ele não estava atendendo as expectativas da sociedade e que só tinha um fim para aquilo. E você pode falar, né, nossa Morgana, mas o cara matou uma pessoa. Eu não estou justificando o fato dele ter matado uma pessoa. Eu estou argumentando aqui como que o julgamento foi levado em consideração somente o fato dele não ter chorado no velório da mãe dele, que pode ser, eu acredito que seja, atribuído a algum tipo de transtorno que ele tenha. Tanto que ele comenta que o sol do dia que ele matou o cara era o mesmo sol do dia do enterro da mãe dele. E eu acho que ele tinha algum tipo de sensibilidade visual. Pessoas que têm autismo, TDAH, altas habilidades,
tem às vezes muita sensibilidade olfativa, de os cheiros incomodarem, um paladar mais sensível, de alguns gostos não conseguir comer, sensibilidade auditiva, de ser muito sensível a barulhos, alguns tipos de barulho mais agudos ou mais graves, e tem a sensibilidade visual também, de não conseguir ter muitas luzes claras ou muitas luzes fortes diretamente nos olhos. Então, isso acontece, isso é um sintoma de diversos tipos de diagnósticos, de transtornos, de doenças, e enfim. E eu achei muito engraçado o fato de aparecer isso nas duas situações traumáticas para ele. Ele levanta em uma parte o quanto que é proporcional à pena que mandaram para ele em relação ao crime que ele cometeu. E aqui eu falo, né, que o crime que ele cometeu foi não ter chorado no velório da mãe e não o de ter matado um homem. E a gente acompanha então os últimos dias dele, até ele ser morto. E eu achei curioso no livro porque normalmente as pessoas têm uma redenção, não normalmente, né? A gente vê isso representado na literatura, em filmes, que as pessoas têm sua redenção através da fé, através de Deus, através de algo transcendental, algo que lhes toca ali, a ideia de entrar em paz também com a própria vida. E ele não, ele entra em redenção, digamos assim, mas ele fica em paz com o que está acontecendo com ele a partir do momento que ele tem uma ira em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a tudo que está à sua volta, no sentido de que eu também não quero mais estar aqui com tudo isso que eu não acredito, que tudo isso que não funciona, com essas pessoas que não me compreendem, e ele vem realmente, né, a ser guilhotinado. Esse livro eu achei sensacional, foi um livro que me trouxe muitas reflexões, como eu vim trazendo ao longo da resenha. Eu acho que é um livro que mexe bastante e dependendo da sua filosofia de vida, de como que você encara os eventos do dia a dia, você vai ter uma experiência completamente diferente da minha desse livro e talvez você já não tenha concordado com diversos pontos que eu trouxe aqui na resenha até o momento, justamente por sermos tão diversos. Bom, pessoal, eu não sei se essa vai ser a minha melhor leitura de 2024, mas está figurando até o momento como a melhor, porque é um livro que eu me pego pensando muitas vezes em relação a ele, e é um livro que mexeu muito comigo nesse sentido de como que a gente tem que reagir de determinadas formas para ser aceito e não ser julgado na sociedade. Para mim isso assim me pegou num lugar muito pessoal, muito particular. Eu espero que vocês leiam esse livro. Aqui na descrição vai estar o link para que vocês possam adquirir o livro. Espero que vocês adquiram e adquiram através do meu link, que assim eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam mais nada por isso. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar essa resenha com alguém que possa se interessar pelo livro ou com alguém que já tenha lido e que pode se interessar também por aquilo, essas camadas, né, que eu trouxe aqui nesse papo com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.